bem-vindos a mais um Discipulando Cast. E hoje a gente vai falar sobre ainda que pareça perfeito, seja santo. Pode parecer, né, meio estranho falando isso, dizendo isso, ainda que pareça perfeito. Você se pergunta, como assim perfeito? Ainda que pareça perfeito, seja santo. Mas tudo isso vai para um assunto que a gente já falou aqui, sobre santidade, né? A gente falou sobre os mistérios da santidade. Eu até convido você a assistir o vídeo, se você não assistiu, assistir o podcast sobre os mistérios da santidade. Depois você vem e assiste esse vídeo aqui. Se não, você também pode assistir, não tem problema nenhum. Então seja bem-vindo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque assim você vai estar compartilhando a palavra de Deus. Você vai estar compartilhando a boa palavra, as boas novas do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas que também precisam ouvir esse assunto que é espetacular, a santidade de Deus. Então, as pessoas, muitas vezes, elas confundem, né? Elas confundem santidade. As pessoas geralmente confundem santidade com perfeição, né? Quando as pessoas falam sobre santidade, geralmente elas falam o quê? Ah, você é o santinho, você é o perfeitão, você é o perfeitinho, você é aquele que não comete erros, aquele que não faz nada de errado. Mas na verdade, santidade não tem absolutamente nada a ver com isso, gente. O que é santidade? Eu vou explicar. Antigamente, cada arca da aliança, o que acontecia? Os artefatos, né? Os objetos que eram para toda e qualquer cerimônia que tivesse a respeito do Senhor, toda e qualquer preparação, eles eram o quê? Eles eram separados, únicos e exclusivamente para a obra de Deus. Então, aqueles objetos, eles poderiam não ser perfeitos. Por exemplo, um copo não seria 100% do ouro mais puro e refinado e absurdo do universo. A mesma coisa a prata ou qualquer outra coisa que tivesse no templo ali, que tivesse na Arca da Aliança. Mas aquilo ali, apesar de não ser 100% perfeito, poderia, até porque aquilo ali seria perfeito e nós não seríamos. A palavra de Deus diz que nós somos a obra-prima de Deus. Então, se Deus não nos dizia como perfeitos na época, então ele não diria que as coisas do templo são perfeitas, como coisas perfeitas nesse sentido. Mas não, naquela época, a palavra santidade, no seu contexto original do hebraico, ela é chamada de Kodesh ou Kadesh, que denota, na verdade, separação, consagração. Ser santo está no sentido de ser um processo de ser colocado à parte. Então, tudo aquilo que era colocado à parte para a obra do Senhor era santo. Então, da mesma forma, Deus ele fala com a gente na palavra de Deus. Ele fala o quê? Sede santo como eu sou santo. Deus, ele está dizendo ali simplesmente o que? Sede santo como eu sou santo, como eu sou único. Ou seja, Deus, ele é santo, ele é separado. E da mesma forma, assim como o artefato do templo, assim como o artefato da Arca da Aliança era separado para a obra dele, separado para as coisas dele, Deus, ele fala assim também conosco. Deus, ele fala assim conosco, ele diz que ele nos quer separados para a obra dele. Ou seja, se você é santo, não significa que você é perfeito, é óbvio. Como qualquer outra pessoa, você pode errar, você vai errar. Como qualquer outra pessoa, você pode cometer erros, mas quando Deus ele te chama para ser santo, ele te coloca para ser santo, ele não está te chamando de perfeito, porque Deus sabe que você não é perfeito, que você pode cometer erros, mas ele não quer dizer isso, mas ele está te chamando para o processo de santidade, ou seja, ele está te chamando para o processo de separação para as coisas que são de Deus, porque você é o único e exclusivo separado para a obra dele, para as coisas que são deles, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele está te separando. Em 1 João
2:15-17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Deus, ele está dizendo aqui, olha, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês não se misturem com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são coisas ruins, é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos, entre outras coisas maus que fazem parte do desejo da natureza humana. Eu não quero que você faça parte disso, mas eu quero que você seja separado para mim. Eu quero que você seja único para as coisas minhas, para a obra de Deus, para a palavra de Deus. Ou seja, Deus, ele está te chamando para ser único, para ser separado e para fazer aquilo que é segundo a vontade dele. Deus, ele está te chamando não para você ser como as pessoas do mundo que fazem tudo quanto é, que fazem coisas que desagradam a Deus, coisas que simplesmente agradam apenas a sua própria carne, coisas que agradam apenas a sua própria vontade. Por exemplo, as pessoas no mundo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem prático, um exemplo bem simples. As pessoas no mundo acham que um relacionamento é algo completamente passageiro, é simplesmente você tá ali, você tá beijando na boca, você tá tendo relações com outras pessoas e isso é completamente normal, mas aquilo ali é algo que está alimentando simplesmente o desejo da própria carne da pessoa. Aquilo ali não é santidade, não é separação. Você é como qualquer outra pessoa, um escravo da própria carne, um escravo dos desejos de Satanás, um escravo dos desejos do inimigo, mas Deus, ele não quer isso. Deus, ele está te chamando para ser santo, para ser separado para a obra dele. Não para você ser igual às coisas que te estragam, que te destroem, como o inimigo faz no mundo, mas para que você seja imagem e semelhança de Deus, para que você seja parecido com Deus, para que você seja a imagem e semelhança daquilo que é perfeito, daquilo que é a perfeição, daquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes você se sente, às vezes até separado, às vezes até diferente das outras pessoas, porque você não quer fazer o que as outras pessoas fazem, mas não é porque você é estranho, não, é porque você é santo, você foi separado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, e não para aquilo que as coisas do mundo têm para fazer, sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas se acostumaram tanto com o pecado que elas já consideram o pecado como algo normal, elas já não se incomodam mais. E esse é o nosso papel, mostrar para as pessoas que elas não devem ser imagem e semelhança de Satanás, imagem e semelhança do mundo, imagem e semelhança do diabo, mas pelo contrário, que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e que eles foram feitos para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus. Por isso que toda vez que você está na igreja, que você está louvando, que você está fazendo algo bom, que você está fazendo algo que é segundo a palavra de Deus, toda vez que você tem uma atitude correta no trabalho, que você tem uma atitude correta onde você está, em vez de uma atitude errada, você se sente bem. E toda vez que você faz algo que é segundo as coisas do mundo, você se sente mal. É justamente por causa disso, porque Deus, ele não te chamou para ser perfeito. Você pode não ser perfeito, ainda que pareça perfeito, ainda que as pessoas digam, não, você é o perfeitão, você é o santinho, você é isso, você é aquilo, ainda que pareça perfeito, não, que você seja santo, que você seja separado, ainda que você não seja uma pessoa que simplesmente nunca erra. Poxa, eu nunca erro, eu sou perfeito. Ninguém é perfeito, Deus sabe disso. Deus, quando ele fala ser de santo como eu sou santo, ele não está dizendo para você ser perfeito, porque ele sabe disso. A própria palavra de Deus diz que aquele que se diz sem pecado
esse se faz mentiroso. A palavra de Deus fala isso. E o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer, ó, eu sei que você pode cometer erros, eu sei que você pode ter defeitos, mas seja santo. Passe por um processo de separação para as coisas que são minhas, para as coisas que são da palavra de Deus. Sede santo como eu sou santo. Deus, ele é o que? Ele é único, ele é separado, não há outra coisa igual a ele. E Deus, ele está te chamando para ser separado também, separado do mundo, separado dos desejos da carne, separado das coisas ruins, separado das coisas erradas, mas que você seja simplesmente separado para a obra dele, que você seja para palavra de Deus, que você seja para fazer as coisas e ter uma índole, uma atitude correta, para que você tenha o caráter de Deus, que você seja imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Jesus. Assim como Paulo falou, já não vivo mais eu, mas o que? Mas Cristo vive em mim, que não vive em você a vontade do mundo, mas que vive em você a vontade e as atitudes que Cristo tem sobre a sua vida. Então, basicamente é isso. O que é você ser separado? É simplesmente você se separar para fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Então é isso. Mais um podcast do Discipulando. E eu queria te pedir, né? Se inscreva no canal e ajude a divulgar e a compartilhar a palavra de Deus. Só em se inscrever e curtir, você já está ajudando a compartilhar, a evangelizar essa palavra do Senhor para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, dê sugestão aí para o próximo vídeo e fique por dentro do próximo Discipulando Cast, que vai ser uma bênção, o seu podcast. Até a próxima.